Hey pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Dan, sejam bem-vindos ao meu anime. Pessoal, sim, Nanatsu no Taizai tá chegando ao seu fim. Na verdade, este é o fim. Teremos agora o capítulo 246, o último capítulo de Nanatsu no Taizai. Veremos agora o desfecho e o fim dessa lenda. E eu conto muito com o seu like, com o seu apoio, se inscreve no canal se ainda for novo por aqui, ajuda o canal a crescer, dá uma conferida nos últimos vídeos também. Agora sim, sem mais delongas, bora lá! A história se passa alguns anos no futuro, bem após o último capítulo que já se passava um ano após os acontecimentos da batalha final. O capítulo se inicia com o filho do Meliodas, Tristão. Ele tava saindo correndo loucamente. Ele por algum motivo parecia estar fugindo, afinal ele tava bem cansado. Nesse momento vemos um cavaleiro do reino de Liones também correndo. Ele tava desesperado correndo atrás do garoto. O cavaleiro gritava pelo príncipe do reino de Liones, Tristão, e pedia para que ele parasse de correr e esperasse só um pouquinho. Neste momento nos é revelado que essa história se passa 10 anos no futuro. E seria o conto de Tristão, o filho de Meliodas. Vemos agora que ele estava gritando para várias pessoas, seus amigos no reino. Ele chamava por todos e dizia que era uma grande emergência. Ele então se reúnem primeiro na rua, frente às casas, e tava geral confuso. Eles se perguntavam por que o príncipe estava gritando assim, gritando desse jeito desesperado. O filho do Meliodas então começa a dizer que um plano, uma trama maligna estava acontecendo no reino, e ele descobriu tudinho. O garoto ainda dizia que não podia falar muito sobre, que não tinha muita informação, mas que ele descobriu algo muito importante. E ele não podia contar tudo ali, afinal estava sendo seguido, e ouvimos novamente a voz do guarda real chamando. Os amigos do Tristão, então vendo que aquele era um soldado de Liones, perguntavam por que ele estava fugindo dele, e também por que ele estava chamando o soldado de vilão, de malvado, que ele tinha um plano maligno. Tristão então dizia que sim, era tudo verdade, e realmente era o que estava acontecendo, e que todos deveriam manter a calma e escutar com atenção o que ele tinha a dizer. Todo mundo se reúne então em um beco para que a história fosse contada. O filho do Meliodas então começa a contar que algo muito ruim poderia acontecer, afinal ele havia escutado uma empregada do castelo tendo uma conversa. Ele não conseguiu ouvir direito sobre o que era, mas ela dizia que os 7 pecados capitais, o grupo lendário, todos iriam se reunir novamente, hoje à noite no castelo. O Tristão então começava a imaginar os pecados capitais, e ele imaginava eles como monstros horríveis. Era legal de ver que ele tava imaginando a Diane como um pecado capital bem baixinho, o mais baixinho entre todos, mas na verdade, a gente sabe que a gigante era gigante, ela era a maior de todo mundo ali. Era legal também de ver que o Meliodas, na visão dele, se parecia muito mais com o Fraudrin do que com o Meliodas mesmo. Mas seguindo, o garoto dizia que todos eles eram inimigos, sim, inimigos, os mais poderosos vilões que já poderiam ter aparecido no reino em todos esses tempos, e que eles estavam buscando o bem, executar um plano para tomar todo o reino de Liones para ele. Era estes os objetivos dos 7 pecados capitais. Mas Tristão então dizia que ele, como um membro do reino, iria fazer de tudo para impedir esse plano de se realizar. Afinal, esse é o trabalho dele, como um dos grandes cavaleiros paladinos do reino de Liones. Ele fazia então sua pose de herói, e depois disso, dizia que todos ali, ele pedia para que todo mundo que estava com ele emprestasse sua força para que ele pudesse vencer esse adversário. E enquanto isso, todo mundo tava indo embora. Eles diziam bye bye pro Tristão e estavam indo para casa jantar. Enquanto isso, o garoto gritava, se perguntando se o jantar era melhor do que a paz no reino, o que era mais importante. Mas não levou nem um segundo pra todo mundo ir embora. Eles foram pra casa e ele ficou ali sozinho, olhando pro nada. Neste momento a gente começa a ver um grande castelo, e o filho do Meliodas já estava frente a ele berrando. Ele dizia que a única coisa com que ele podia contar era com a sua própria força e poder, e depois disso, ele dizia que iria seguir e encontrar os 7 pecados capitais sozinho, e começa a andar na pontinha dos pés, pra ninguém ouvir ele. Beleza, no melhor estilo ninja, só que bem, uma mão do nada simplesmente segura o seu rosto por trás. Ela tocou o seu rosto carinhosamente enquanto chamava. A garota perguntava pra onde ele estava indo e do que ele estava brincando. Ele então olha pra cima e reconhece imediatamente quem era, e a gente também reconhece: a princesa do reino de Liones e do clã das deusas, Elizabeth. O garoto então se assusta imediatamente enquanto sua mãe o abraçava. Ele se perguntava como foi encontrado, e enquanto isso, ela dizia que todo mundo havia chegado e estava esperando por ele. Todo mundo queria o ver, mas ele era uma criança que não conseguia ficar parada. Elizabeth dizia que todo mundo queria encontrar com ele, e ele não entendeu direito, mas quando entendeu ficou muito assustado e já se afastou. O garoto gritava com medo, como 7 pecados capitais queriam o ver, e o seu pai, na verdade, de acordo com Elizabeth, era parte do grupo. Tristão então fica mais assustado ainda. Ele começa a se perguntar se sua mãe havia encontrado os 7 pecados capitais e se eles realmente estavam ali. Depois disso ele diz que sim, estava confirmado. Os pecados estavam mesmo em Liones e estavam ali para derrubar o reino depois de todo esse tempo, e ele precisava os parar. Mas uma voz muito de longe começa a dizer: Tristão, então você tá procurando a gente? Surge atrás dele o grande grupo. Eles se apresentavam como 7 pecados capitais, e ele tava ali bem assustado ao ver Meliodas, Diane, King, Ban e Golter. Todos eles estavam
estavam juntos ali. Meliodas então começa a fazer careta, ele faz cara de mal, estala os dedos e começa a dizer que o seu filho com certeza conheceu todos do grupo, mas ele não podia salvar deles até que contasse tudo o que ele descobriu. Tristão então cai em desespero no chão, ele não queria aceitar que o seu pai realmente fosse um dos pecados capitais, e a Diane fica bem irritada. Ela pergunta pro Meliodas se ele realmente não ensinou nada ao seu filho sobre suas histórias, e todo mundo concorda, menos o Meliodas. O Meliodas dizia que realmente estava divertido demais. Tristão então salta rapidamente e com tudo em direção ao Meliodas, enquanto dizia que ele, paladino do reino de Liones, iria acabar com todos e salvar o reino. E ele vai pra cima do seu pai mesmo. Rapidinho, é claro, ele foi parado, não durou nem um pouco naquela luta, e é claro, ele fica parado frente a frente com Meliodas, que se pergunta o que ele estava fazendo e por que ele se dizia um cavaleiro. Tristão então diz que ele irá continuar fazendo tudo isso sim, afinal os pecados capitais estavam querendo prejudicar as pessoas do reino. E enquanto isso os outros estavam conversando, dizendo a Elizabeth que o filho dela era uma gracinha. O garoto então grita pra geral, ele diz que não vai deixar os pecados capitais tomarem conta do seu reino. E ele fala pra todo mundo partir pra cima dele ou sair agora. E todos, é claro, decidem simplesmente sair, inclusive Meliodas banha Elizabeth também. Tristão então fica confuso, enquanto isso Elizabeth dizia que todo mundo deveria ir agora, inclusive eles mesmos. Tristão e o rei Barter aparentemente deveriam ir também. E então, depois disso, a gente vê uma grande queima de fogos ao céu. Enquanto o garoto continuava confuso, sem saber o motivo daquilo, sem saber exatamente o que estava acontecendo, porque toda essa reunião. Meliodas então explica pra ele que aquilo era uma caminhada noturna. E ele então, depois disso, o apresenta. Este é Tristão. Meliodas grita pra todo mundo. Vimos que essa apresentação era pra todo o reino de Liones. Afinal, todo mundo se reuniu ali pra rever ou conhecer os 7 pecados capitais e pra mais um motivo. Eles não só estavam ali pelos cavaleiros lendários que salvaram todo mundo. Além disso, aquele também era o aniversário de 10 anos do Tristão. O garoto então se pergunta se aquele realmente era o seu aniversário. Ele mesmo não sabia disso e agora entendia por que seu pai havia reunido todo mundo. Mesmo assim, ele se perguntava o que estava acontecendo. O pai dele, Meliodas, era o líder de todos os vilões que estavam ali. Ele não conseguia entender e não sabia o que fazer, e é neste momento que o Ban chega por trás e começa a perguntar sobre o Meliodas. Ele diz ao Tristão que se o pai dele realmente fosse um grande vilão, desse jeito que ele estava achando que era, alguém super malvado, então por que as pessoas do reino amavam tanto Meliodas desse jeito? Por que todo mundo o adorava? Por que todo mundo o achava um grande rei? Tristão então começava a observar, enquanto não queria acreditar que ele talvez tenha cometido um erro. Enquanto isso, Meliodas continuava gritando e brincando com todo o povo do reino de Liones, deixando Tristão indignado e Elizabeth envergonhada também. Meliodas então pergunta o que o Tristão quer de presente, e a resposta é uma espada lendária. Neste momento, alguém chega perto dele também, dizendo que ia dar um presente especial. Aquele era Golter, e o seu presente era o uso da sua magia em Tristão. Sim, usando o tesouro sagrado Eret. O presente de Golter para Tristão era uma visão da verdadeira história dos 7 pecados capitais. Vemos então um flashback do que os pecados passaram. Tudo isso foi uma mensagem do Golter pro filho do Meliodas, pro Tristão. Ele começa a ver as batalhas do seu pai e dos seus amigos, dos seus inimigos também. Desde a luta contra Hendrickson no início de tudo até a partida do Escanor e, é claro, o nascimento de Tristão. A gente via todo um flashback de tudo que os pecados passaram, a luta de King contra Meliodas, a luta de Golter e todos os pecados capitais contra o Mael. Tristão estava conhecendo a verdadeira história dos seus pais e de todos os pecados capitais. E então a gente vê o garoto emocionado. Ele estava chorando ao ver tudo que os seus pais e seus amigos passaram. Todos que estavam ali, eles haviam vivido muita coisa. Depois disso então, uma passagem do tempo acontece. Vemos uma pequena paisagem e logo depois disso Meliodas e o seu filho treinando. Tristão atacava com tudo, usando sua espada. Enquanto isso, Meliodas estava se defendendo, usando apenas um gravetinho. Ele se perguntava se Tristão realmente acreditava que o seu pai, que estava bem ali, era um grande vilão. E como Meliodas não havia contado nada pra ele sobre os pecados capitais, então é claro que ele acreditava. Pra ele era isso mesmo. Ele acreditou que eram alguns vilões. E neste momento, a conversa dos dois acaba sendo interrompida. Elizabeth chama eles pra almoçar. Eles estavam fazendo um piquenique ali naquela floresta. Tristão então começa a dizer que ele realmente não sabe que tipo de adulto ele seria. E o Meliodas então diz que ele ainda tem muito tempo pra pensar. E bem, ninguém realmente conhece o futuro. Meliodas então faz o Tristão olhar pro céu e depois começa a dizer que o futuro, não só do seu filho, mas todo o futuro, era algo infinito. Era infinito realmente como o céu. O garoto então se perguntava se bem, sendo um príncipe, ele um dia ainda precisaria se tornar o rei de Liones, não é? E na verdade ele queria ser bem diferente. Meliodas então se pergunta se ele estava falando sério. E o que ele queria ser? Um paladino ou algo assim? Pra Meliodas mesmo assim não importava, ele poderia ser o que quisesse. Neste momento Tristão fica um pouco pra trás e diz pro seu pai que ele já se decidiu o que ele realmente quer ser. Meliodas então olha pra trás e recebe a resposta do seu filho. Tristão dizia que ele queria ser um dos 7 pecados capitais. E este então é o fim dos 7 pecados capitais, pelo menos por enquanto. Pois a gente não sabe se este capítulo apresentando o Tristão e também falando um pouco sobre a reunião dos 7 pecados capitais veio realmente pra marcar um fim. Afinal, vocês percebem que isso realmente pareceu um capítulo de introdução e não só isso também. Naquele sonho
sonho foi mostrado que o Ban, depois de ter um filho, nunca mais conseguiu ver Meliodas, e agora a gente viu que foi diferente. Os filhos dos pecados realmente podem se conhecer. E a gente também sabe que o mangá de Nanatsu no Taizai também não tá tendo seu fim, ele logo vai voltar. Eu já tinha feito algumas suposições que o anime iria acabar exatamente junto com o mangá, porque iriam acabar juntos, mas eu também achava que, de acordo com o próprio Nakaba, que ele um dia pudesse trazer uma continuação, afinal ele disse que teria interesse nisso sim se a editora pedisse. A gente só não imaginava que exatamente com o fim do mangá de Nanatsu, a continuação já seria anunciada também. E a série dos Pecados Capitais vão realmente ter o seu retorno. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso aqui no canal também, pra saber um pouco mais sobre a volta do mangá e também sobre o início do anime. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!